Olá, meu querido, olá, minha querida. Estou retornando aqui para voltar a falar com você um pouquinho mais sobre uma vida poderosa de oração. Nós estamos baseando essas reflexões aqui, esses resumos, no livro do Gregory Fritzl, Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração. E hoje nós vamos falar sobre estruturas que sustentam essa vida poderosa de oração. Nós não podemos colocar um peso sobre um local desestruturado. Se nós estamos falando de uma vida poderosa de oração, ela tem que estar baseada em pilares seguros, para que realmente o indivíduo encontre essa vida poderosa de oração. O cristão, ele cresce à medida em que esses pilares crescem na sua vida de oração, na medida que esses pilares estão sendo fortalecidos. Eu acredito que essa é a meta, esse é o foco, fortalecer a sua vida de oração para que você encontre essa dimensão poderosa da oração. E o autor começa a dizer, desfazendo a ideia de que é muito mais, uma vida de oração, ou uma vida poderosa de oração, é muito mais do que uma disciplina, do que um horário e do que um método. Normalmente nós gostamos de nos disciplinar a fazer algo, encontramos métodos, mas o autor desfaz essa ideia como um fundamento único e sólido para uma vida poderosa de oração. Ele coloca o primeiro fundamento aqui da seguinte forma: você precisa ver o tempo de oração como um relacionamento com Deus e não como um dever ou uma disciplina legalista. Nós não podemos transformar algo tão poderoso em algo tão superficial, não é? A dimensão da oração, ela precisa encontrar esse fundamento, o fundamento de um relacionamento íntimo, poderoso, amistoso e próximo daquele que nós mais amamos e amamos de todo o nosso coração, né? O autor baseia isso no texto lá de João 17, versículo 3, quando Jesus disse assim: "E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Jesus não falava de oração especificamente, mas falava de conhecer a Deus através do seu Filho Jesus. Então, o pecado nos distanciou tremendamente desse conhecimento de Deus. Conhecemos tantas outras coisas, menos o próprio coração de Deus. Então a oração ela vai promover uma intimidade profunda. Essa intimidade profunda é um sólido fundamento e um pilar para a vida poderosa de oração. O autor cita também o amor. Como falei ainda há pouco, o amor é a base desse nosso relacionamento com Deus. O autor até cita aqui, resumidamente eu vou falar, quando você ama alguém, você quer estar com essa pessoa por prazer, pela alegria. Então, esse fundamento tem esse sentido. Estou com o meu Deus, pois me alegro com Ele, me alegro nele, tenho prazer nele. Esse é o primeiro fundamento. E ao mesmo tempo, nós contamos com uma ameaça tremenda, que é das coisas práticas no nosso dia a dia que nós encontramos. Nós queremos tudo de uma forma prática, queremos tudo de uma maneira imediata, queremos tudo com uma fórmula, não é? Para a gente se encaixar direitinho, para encaixar no nosso tempo, mas aí nós nos esquecemos que nós muitas vezes estamos no centro e não Deus. Uma vida poderosa de oração requer o segundo pilar que o autor vai falar aqui, que é o pilar da dedicação do tempo. Não é? Se você ama alguém, você quer gastar tempo. Não é? E na nossa sociedade, nós muitas vezes não encontramos esse tempo. Não encontramos o tempo para dar atenção para um filho, para um projeto pessoal. Muitas vezes nós não encontramos tempo, nos tornamos frustrados.
em muitas coisas, mas nós não podemos nos esquecer que fomos chamados para um relacionamento com Deus. Então isso requer de mim e de você tempo, né? Então essa tragédia é uma tragédia bem real no comportamento, na história, na vida de muitos cristãos, né? Então você tem que fazer um compromisso, o autor sugere aqui, um compromisso absoluto e inegociável de gastar um tempo consistente e significativo a sós com Deus, em oração e de forma ininterrupta. Ou seja, você vai ter que sair do corre-corre, vai ter que escapar do corre-corre, né? E com base nisso, o autor apresenta o que Jesus ensinou lá em Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. Qual é a ideia? A ideia do confinamento. A ideia agora do isolamento, do corre-corre, do dia a dia, do telefone, das redes sociais, dos seus compromissos. Você tem que encontrar esse tempo, não é? Então, esse é o pilar. Nenhum avivamento na história, nenhum, aconteceu sem um tempo significativo de oração. Um tempo intencional. Muitas vezes não intencionado, não é? Mas um tempo onde se chegou à conclusão: este é o tempo, esta é a hora, esta é a forma, não é? Então faça esse compromisso absoluto e inegociável de dedicar um tempo consistente de oração. O autor fala aqui que Deus não mudou com as suas exigências. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não é porque o tempo mudou, resumindo aqui, o autor fala isso, né? Não é porque a sociedade mudou e todo mundo mudou que Deus mudou. Ele é o mesmo. Então, entenda o valor desses dois pilares importantes e que esse segundo pilar tem mais outros desdobramentos, mas eu vou deixar esses desdobramentos para a próxima semana. Que Deus abençoe a sua vida e que ela se desenvolva numa espiritualidade refletida numa vida poderosa de oração. Graça e paz.